Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 29 de junho e o texto diz: improváveis, mas escolhidos. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14, a palavra diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? E aí o autor vai nos dizer assim, olha, Deus é especialista em usar pessoas improváveis. No versículo que lemos, ele empodera Gideão, homem que duvidava da sua própria força, para libertar seu povo do domínio opressor de outra nação. Após seu chamado, ele continuou dando desculpas e dizendo que não era capacitado para tamanho feito, mas por fim confiou em Deus. Devemos confiar nas promessas do Pai, pois ele prometeu, também nos capacitará. Porque mais impossível que possa parecer aos olhos humanos, né? Deus nos capacita e a gente vence, né? Deus, por meio do Espírito Santo, equipa homens e mulheres comuns e improváveis para destinos extraordinários. Quando ele disser algo a seu respeito, mesmo que você não veja, creia. Gideão foi encontrado escondido com medo de seus adversários, mas é chamado de poderoso guerreiro pelo anjo. A princípio pode até soar como um deboche, mas o fato é que Deus não vê o exterior, mas sim o coração. Não sei o que disseram a seu respeito, nem conheço sua autoimagem, mas o convido a ouvir o que o Pai tem a dizer, pois dele você só ouvirá verdades a seu respeito. Quando somos fiéis ao chamado e obedientes aos comandos de Deus, vivemos muito acima da média. Deus usa seres humanos imperfeitos para executarem grandes feitos. Você se considera um improvável? Por muito tempo senti-me assim. Humanamente falando, eu seria uma das pessoas mais improváveis de escrever este devocional para você. Portanto, não aceite a mentira de que Deus não tem planos para a sua vida. Apenas lance-se a Ele em obediência e confiança e saiba que tudo será transformado. Uma frase do autor diz assim: não há impossível que, com Deus, não se torne possível. O devocional é o 181, a leitura bíblica é o Atos 14 e a palavra-chave é improvável. Porque nós somos improváveis, né? Porque somos humanos, temos defeitos, né? Mas Deus nos escolhe para fazer coisas grandes para Ele. Quando Deus te chamar, ouça a voz de Deus e obedeça imediatamente, para que você receba dele a força para conseguir cumprir o propósito de Deus aqui nesta terra. Somente obedeça. Amém? Vamos ler aqui essa passagem que está em Juízes. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 6, e vamos entender aqui o que Deus quer nos dizer sobre essa história de Gideão. O chamado de Gideão. No Juízes 6, capítulo 6, versículo 11 até o 24, tá? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e uma efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-o até debaixo do carvalho e o apresentou.
Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre uma penha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos, e então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus meu, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesitas. Tá bom? Então, Deus, quando Ele nos chama para cumprir um propósito, para fazer a vontade dele. Se Deus te chamar para você entrar numa situação para salvar outras pessoas, se é de mesmo Deus, converse com Deus, confirme com Ele, vá lá e faça isso. Se Deus te chamar para orar por outras pessoas, vai lá e ore e interceda por outras pessoas. Se Deus te chamar para você ajudar uma família necessitada, uma cesta básica, vá lá e entregue aquela cesta básica para aquela pessoa. Se Deus te chamar para você ir nos hospitais, orar pelos enfermos, e você receber ali a autorização, né, da pessoa que é responsável pelo hospital, para você estar orando pelos enfermos, vai lá e ore pelos enfermos. Se Deus te capacitar para você fazer um trabalho voluntário no orfanato, para ajudar a cuidar das crianças, em um dia festivo, em algum dia que o orfanato tem suas regras, né? E ali o permitir, vai lá e faça, junta um grupo de amigos e vai lá e faça esse trabalho voluntário. Se Deus te chamar para você fazer um trabalho voluntário no asilo, ir lá, cuidar dos idosos, cortar um cabelo, fazer uma unha, fazer ali algum trabalho manual com esses idosos, vai lá e faça. Porque quando Deus manda, nós temos que obedecer, nós temos que cumprir. Porque nós estamos aqui para o louvor da glória de Deus, estamos aqui para cumprir o propósito de Deus nesta terra. Nós estamos aqui só para viver para nós mesmos. Deus também quer que nós vivamos para nós, para a nossa família, que possamos possuirmos coisas que nós precisamos, que nós possamos realizar sonhos. Mas nós também temos que fazer a vontade de Deus. Então vamos ouvir a voz de Deus como Gideão ouviu. Gideão resistiu, pediu prova de Deus, e Deus provou, e ele foi lá e fez. E ele conseguiu vencer a guerra. Mas nós também temos esse poder dado por Deus para vencermos todas as situações que Deus mandar a gente fazer, mandar a gente cumprir o propósito dele. Então vamos obedecer a Deus, vamos fazer a vontade do Senhor, porque Ele está nos chamando. Não faça ouvido de mercador, ouça a voz de Deus e obedeça, porque Deus é o nosso Deus Pai. Jesus Cristo veio aqui para nos entregar a salvação eterna, e o Espírito Santo está nos guiando a toda a verdade. Deixe ser conduzido pelo Espírito Santo para fazer a vontade e o querer do Senhor. Que Deus abençoe você e vai abençoar a sua família grandemente. Somente creia e confie em Deus.